Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Obrigado mais uma vez pelas presenças aqui no meu canal, analisando grandezas elétricas, onde a gente vai ver sempre dicas e macetes bem legais dessa área, né, de grandezas elétricas. E conforme a gente viu no vídeo passado, a gente está tratando, né, conversando um pouco sobre o PRODIST, né, que são procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional. No vídeo passado, nós iniciamos, nós estamos vendo o módulo 8, que trata da qualidade da energia elétrica. A gente ainda está no assunto inicial, que é tensão em regime permanente. E para que vocês tenham um controlezinho certinho para acompanhar todos os vídeos e não perder o assunto, tá? Eu estou chamando esse de vídeo 2, que é para vocês não perderem a sequência, tá? E não ficar por fora de nenhum assunto na sequência do PRODIST. A gente está fazendo os vídeos na sequência exata do PRODIST, tá certo? Bom, no vídeo passado eu disse que no próximo vídeo a gente ia falar sobre indicadores individuais e coletivos. Agora a gente vai ver qual foi o critério adotado pela ANEEL para medir, né, esses indicadores, tanto individual, né, de cliente a cliente, como de vários clientes, né, conforme a gente vai entender agora a partir deste momento, tá? Então vamos lá. Vamos ver primeiro os indicadores individuais. Quais são os indicadores medidos por cliente? Tanto faz ser cliente amostral, né? Que é amostral. Cliente amostral é uma relação que a ANEEL manda para as empresas trimestralmente, de CDCs escolhidos aleatoriamente, e a empresa tem que botar teste naqueles clientes, certo? Fora os amostrais, tem aqueles clientes que são atendidos via call center no dia a dia das empresas, né? Certo? Então, esses indicadores de cada cliente é considerado indicador individual. Vamos lá. O conjunto de leituras para gerar os indicadores individuais deve compreender o registro de 1.008 leituras válidas obtidas em intervalos consecutivos. Isso é chamado de período de integralização do aparelho. Você vai lá programar no aparelho, tá? Para ele medir a cada 10 minutos. Ele pega aquela amostragem e armazena. Mais 10 minutos, pega aquela amostragem e armazena. Certo? Salvo as que eventualmente sejam expurgadas conforme o item 9.1.10.2. Esse 9.1.10.2, que está muito lá para frente, mas eu peguei e trouxe ele para cá. Ó. Veja o que é que esse item diz. Para as medições de nível de tensão em regime permanente, ou seja, aquela tensão que a concessionária, a empresa está fornecendo direto lá para o cliente. Na ocorrência de variações temporárias de tensão ou de interrupções de longas duração, o intervalo de medição de 10 minutos deve ser expurgado e substituído por igual número de leituras válidas, sendo opcional o expurgo de intervalos com variações momentâneas de tensão. O que é que isso quer dizer? Lá na fórmula para calcular o DRP, o denominador é 1.008. Por quê? Porque a ANEEL determina que tem que ser 1.008 leituras válidas, tá certo? O aparelho vai ficar lá registrando a cada 10 minutos ele armazena, a cada 10 minutos ele armazena. Isso para dar 1.008 leituras tem que ser no mínimo 7 dias. A gente vai ver mais lá para frente. Se você fizer as continhas, 7 dias de 10 em 10 minutos para ter 1.008 leituras válidas, né? Vai ter que ficar lá 7 dias o aparelho, no mínimo. Aí o que é que acontece? Se dentro desses 7 dias tiver, por exemplo, uma interrupçãozinha de longa duração, se tiver uma variação temporária de tensão que atinja tanto valores máximos como mínimos, que a gente já viu lá no vídeo passado, né? Essas leituras têm que ser expurgadas.
Se o aparelho expurgar essas leituras, então não vai dar 1008 leituras, certo? Então, o que é que acontece? Como a gente não sabe se vai ter interrupção momentânea, se vai ter variação de tensão para mais ou para menos, né? Se vai ter falta de energia, se algum doido vai derrubar algum poste, vai faltar energia e vai passar 4 horas sem energia. Como a gente não sabe, não tem como adivinhar isso, né? O que era que a gente fazia? Ao invés de deixar 7 dias, deixava 8, para garantir que tenha 1008 leituras válidas. Esse é um artifício que a gente fazia para não perder a viagem, porque muitas vezes o cliente é distante, é cliente do interior, a ANEEL, quando envia a amostra, ela escolhe aleatoriamente no universo de CDCs que a empresa tem, né, de código de cliente. Então, você não tem como garantir se vai faltar ou não energia para comprometer as suas 1008 leituras válidas, certo? Então, quando você instalar o aparelho, você tem que anotar o dia e a hora, contar 8 dias e deixar para tirar um dia e hora depois que completar 8 dias ao invés de 7, para não correr esse risco, certo? No intuito de se obter 1008 leituras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados sempre consecutivamente, certo? Isso aí quer dizer o quê? Que tem que ter 1008 leituras válidas, seja lá o que for você fizer, o aparelho tem que estar constante, você não pode tirar, faltou 10 minutos e botar mais 10 minutos para fechar 1008, não pode. Tem que ser a mesma leitura e tem que ter consecutivamente as 1008 leituras, certo? Bom, os indicadores individuais mensais de todos os acessantes com medição permanente devem ser armazenados por no mínimo 5 anos para efeito de fiscalização da ANEEL. Então, não tenha dúvida disso, tá? Quando a gente fazia os testes, guardava tudo direitinho, todos eles tinham uma pasta, tinham um controle, você sabia como identificar onde ele estava via sistema, tá? E a cada 5 anos, mudou para o 6º ano, aí a gente tira aquele que já fechou 5, aí ficava dali para frente. Fechou mais 5 anos, a gente tirava aquele, entendeu? Você tem que manter 5 anos guardado, porque a qualquer momento a ANEEL pode chegar, elas não dizem, não é um calendário marcado, ela chega de supetão e diz, vamos tal dia. E você tem que ter esse arquivo de no mínimo 5 anos guardado, tá certo? Para você achar os processos conforme ela vá pedindo para dar uma olhadinha para analisar. As leituras devem ser obtidas de acordo com o especificado no item 9.1, que determina as características do equipamento de medição. Aí eu fui lá de novo atrás do item 9.1, que diz o seguinte, obtenção de leituras. As leituras devem ser obtidas por meio de equipamentos que operam segundo o princípio da amostragem digital, certo? Você não invente outro tipo de aparelho que não seja esse, porque a ANEEL não vai aceitar, certo? Seu relatório não vai ser condizente com o PRODIST, tá certo? Ela pode rejeitar essas leituras aí. Um único instrumento de medição poderá ser utilizado para medir todos os fenômenos da qualidade do produto. Ou seja, além da tensão, o aparelho aproveita e já mede a harmônica de tensão, tá certo? Existem aparelhos que só medem tensão, e existem aparelhos que medem tensão em corrente, né? Geralmente, os que medem tensão em corrente são mais caros, é óbvio, né? Porque tem TC, tem mais recursos. Aí você vai ter condição também de medir a harmônica de corrente. Vai ter condição de medir potência, vai ter condição de medir fator de potência, né? Mas você tendo o que já mede tensão e a harmônica de tensão, lá no ponto de entrega do cliente, já é suficiente, a ANEEL aceita, tá? Os instrumentos de medição devem atender os seguintes requisitos mínimos. Protocolos estabelecidos pelas normas vigentes da IEC 61.000, série 4, ou normas técnicas brasileiras. Isso aí quem tem que entender disso aí é o fabricante do aparelho, né?
ele tem que ter a capacidade de, já que a ANEEL exige isso das concessionárias, né? E as concessionárias são clientes em potencial, né, para as indústrias, então eles vão fazer de acordo com os protocolos estabelecidos nas normas vigentes para que as concessionárias adquiram, né, os equipamentos que sejam compatíveis com o que determina o PRODIST. Método de medição classe A ou S, conforme a norma vigente da IEC 61.430. Isso aí é coisa lá de laboratório de aferição e medição, né? Essa parte aí eu não me identifico muito, não. Após a obtenção do conjunto de leituras válidas, quando de medições oriundas por reclamação, que são aquelas que entram pelo call center da empresa, ou amostrais, que são essas amostras que a ANEEL trimestralmente envia para as concessionárias, devem ser calculados o índice de duração relativa da transgressão para atenção precária, que é conhecido como DRP, e o para atenção crítica, que é conhecido como DRC, isso é a nomenclatura do PRODIST, tá? De acordo com as seguintes expressões. Tá aí a fórmula. DRP é a duração relativa da transgressão para atenção precária. DRC é a duração relativa da transgressão para atenção crítica, certo? 1008 é o denominador, que são 1008 leituras válidas, né? Quando o aparelho registrar o NLP, que são o número de leituras que ficaram na faixa precária, que é dessa formulazinha de cá. NLP significa isso aqui, ó, tá? NLP são o número de leituras situadas na faixa precária, e NLC, da fórmula DRC, tá? É o número de leituras situado na faixa crítica. Isso quem faz é o software do aparelho, tá? Quando você compra o aparelho, ele vem com software apropriado para descarregar, para fazer as leituras, tá? E o software já tem essa capacidade, essa condição de calcular o NLP, o DRC, o DRP tranquilamente, certo? Mais para frente eu vou mostrar um exemplozinho de um caso para vocês entenderem como é que o aparelho faz. Os indicadores de DRP e DRC serão associados ao mês civil, certo? Então vamos lá. Para os acessantes com medição permanente, será observado o seguinte procedimento. Cada conjunto de 1008 leituras válidas compõe um indicador de DRP e DRC. São considerados todos os conjuntos de 1008 leituras válidas cujo período de apuração tenha sido encerrado no respectivo mês civil. Mês civil que eles chamam é o mês que está, o mês corrente, né? Dentro daquele mês que você está fazendo a medição. Os valores de DRP e DRC a serem considerados para o mês civil correspondem à média dos valores calculados dentre todos os conjuntos de 1008 leituras válidas. Isso aí a gente vai ver mais para frente também o que é isso. Para as medições eventuais ou amostrais, o mês civil de referência da medição de tensão será aquele no qual se deu o término da medição de 168 horas, que são 7 dias, né? Por exemplo, se eu instalei, por exemplo, no dia 26 do mês, ele vai entrar pelo outro mês. Então, esse DRP, DRC vai entrar para o mês que terminou a medição. Não vai entrar mais no mês que foi instalado o aparelho, tá? Para acessantes da rede básica, os indicadores DRP e DRC deverão ser calculados de acordo com os critérios estabelecidos nos procedimentos de rede. Agora vamos ver os indicadores coletivos. Nós vimos os individuais, agora vamos ver os coletivos. Com base nas medições amostrais efetuadas, pare bem, com base nas medições amostrais efetuadas, será calculado o índice de unidades consumidoras com tensão crítica, ICC, utilizando a seguinte fórmula.
Nesse caso, não vai entrar aquelas reclamações feitas pelo call center, tá? Nesse caso, só entra aquelas medições feitas para atender aquela relação trimestral que a ANEEL envia para a concessionária, tá? A fórmula é essa, né? Índice de unidades consumidoras com tensão crítica, que é o ICC, tá? NC, vamos ver, é o total de unidades consumidoras com DRC não nulo, né? Ou seja, todos aqueles clientes da amostra que teve DRC, certo? E NL é o total de unidades consumidoras, o objeto de medição. Vai depender de quantos clientes vieram na amostra. Esse NL aí é o número de clientes que veio na amostra, certo? Essa amostra varia de acordo com a quantidade de clientes que a concessionária tem. De tanto até tantos mil, tem uma quantidade de amostra de clientes que eles vão mandar. De tantos mil até tantos mil, vai ter outra quantidade de clientes de amostra que eles vão mandar, tá? Isso depende da quantidade de clientes da concessionária. Para a determinação de índices equivalentes por consumidor, devem ser calculados o índice de duração relativa da transgressão para atenção precária equivalente, que é o DRPE, e o índice de duração relativa da transgressão para atenção crítica equivalente, que é o DRCE, de acordo com as seguintes expressões, que é isso aqui, certo? DRPE, já está lá dizendo o que significa. DRPI é aquilo que a gente viu na tela anterior, né? NL é o número de clientes da amostra, que a gente já viu. E aqui para o DRC, 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 DRP, DRP. O resultado dessa somatória divide, né, esses valores e esse resultado em percentual, tá? Isso aí não é o aparelho quem faz, porque como envolve a amostra, o aparelho faz daquele cliente que ele mediu, né? Quem faz da amostra é o sistema da empresa. Depois que você mede, você informa, né? Você despacha o processo, atualiza o seu sistema e via sistema concessionária, né? Coleta essas informações, tá? Aqui está o significado de cada dado aí da fórmula, tá? Tá tudo explicadinho aqui, tá? Depois, se vocês quiserem estudar com mais detalhe, com mais calma, vocês revejam a apresentação, né, o vídeo, e aí veja direitinho, copie, para a gente não perder muito tempo, tá? Limites para os indicadores. Veja como são as coisas, olha. O limite do indicador para o índice precário é de 3%. E o índice para o indicador, né, que mede a tensão na faixa crítica é de 0,5% ou 0,5%, certo? Veja que na faixa crítica não é nem para piscar lá na faixa crítica, né? 0,5%. Quanto menos entrar nessa faixa, melhor. É por isso que o índice é muito baixo, para evitar que a concessionária permita que o cliente receba uma atenção dentro dessa faixa crítica. Tá certo? Compensação aos consumidores. Veja que interessante, muita gente não sabe disso, né? A distribuidora deve compensar os consumidores que estiveram submetidos a tensões de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC e os titulares daquelas atendidas pelo mesmo ponto de conexão. Por exemplo, veio uma reclamação via call center. No posto onde está ligado o ramal daquele cliente, a tensão está crítica ou precária, certo? Pronto. Se tiver para aquele que reclamou crítico ou precária, todos os demais ramais de clientes que estão no mesmo poste vai ter direito a essa compensação, certo? É isso que esse item está dizendo, certo? Repare bem, olha.
consumidores que estiveram submetidos a tensões de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC e os titulares daquelas unidades, né, atendidas pelo mesmo ponto de conexão. É isso aí que esse item está querendo dizer. Tá? Mais para frente a gente vai ver como é essa compensação feita para o cliente. Para o cálculo da compensação, deve ser utilizada a seguinte fórmula. Vamos ver a fórmula. A fórmula é essa aí. Veja que entra o DRP. Esse DRP é o que foi medido. Esse DRP limite é aquele 3%. Esse DRC é o DRC que foi medido. DRC limite é o 0,5%. K1, K2 e é o USD. Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Olha o que é K1 é. K1 é 0 se DRP for menor ou igual que 3%. K1 é 3 se DRP for maior que 3%. K2 é 0 se o DRC for menor que 0,5. O 7 para consumidor atendido em baixa tensão se for maior que 0,5. 5 para consumidor atendido em média tensão se o DRC for maior que 0,5. 3 para consumidores atendidos em alta tensão se o DRC for maior que 0,5. DRP é aquilo que a gente já viu, DRP limite é 3, DRC é aquilo que a gente já viu, né? É o que o aparelho mede, o limite é 0,5 e é o USD, é o valor do encargo de uso do sistema de distribuição correspondente ao mês de referência da última medição. Isso aqui é portaria da ANEEL. Todas as concessionárias recebem e lá tem dizendo o valor daquele mês, quanto é esse cara aqui, é o USD, tá? Perdão. Bom, isso aqui é um exemplozinho que eu trouxe, tá? De um testezinho que eu tinha aqui guardado, pode ver que é de 2013, hein? Certo? Olha, o aparelho está programado para medir de 10 em 10 minutos, tá certo? Ele ficou de 25 de fevereiro de 2013, das 11h40 até 6 de março de 2013, até as 9h30, tá? Repare que ele não está aqui para 1.008 leituras, está para 1.284, tá certo? E observe o seguinte, olha. Esse precário aqui do meu aparelho significa aquele NLP lá da fórmula. Ou seja, número de leituras na faixa precária durante esse período todinho que o aparelho ficou ligado foi 9 vezes, certo? Se você lembra que a fórmula é NLP dividido por 1.008, se você pegar, só que aqui não foi 1.008, né? Aqui ele está fazendo por 1.272, porque aqui foi um caso à parte, não foi PRODIST, né? Não foi para medir leituras válidas com o denominador 1.008, tá? Aí aqui ficou assim, ó, 9 dividido pelo número de leituras que foi 1.272, você vai achar 0,0070. Aí lembra que na fórmula tem vezes 100? Quando você faz vezes 100, aí dá 0,70. Se aqui fosse 1.008 e continuasse sendo 9 aqui, 9 por 1.008 daria 0,89 aqui, certo? Não está dando 0,89 porque ele está dividindo por 1.272 e não por 1.008, tá certo? Eu estou explicando isso porque eu sei que tem gente assim curioso que vai querer fazer essas contas aí e vai achar diferente. Mas essa diferença é isso. É porque aqui não está dividindo por 1.008, e sim por 1.272, tá? Bom, esse cliente é ligado em 220, fase neutro, e a gente já viu no vídeo passado que a faixa adequada para 220, o mínimo é 202 e a máxima é 231, certo? Então veja aí, como passou aqui uma besteirinha, 232, né? Passou de 231, por isso que deu essa faixa precária aqui, tá? Só porque passou essa vezinha aqui.
Aqui também é o aparelho, o software, né? Que dá os contadores, precário inferior, precário superior, ou crítico inferior, crítico superior. Observe que teve 9 vezes, né? Precário superior, e dividindo por 1.272, ele calculou 0,70%. Lembre que precário é 3%, né? Então, um caso como esse, que está abaixo de 3%, a concessionária não precisa fazer nada lá, tá certo? A concessionária só vai intervir nesse circuito se der acima de 3%, tá certo? Aí outra tabelazinha resumida, né, do aparelho, e a gente vai ver aqui que deu 231 e pouco aqui, 232 e pouco aqui, tá vendo? A máxima foi 232,7, mas teve momentos também que passou 231,9, uma besteirinha aqui, tá vendo? Nessa coluna aqui que mostra os valores máximos, certo? Então não se preocupe que com relação ao NLP, que é o número de leituras precárias, DRP, isso é o software do aparelho quem faz, certo? Bom, vamos entender um pouco sobre a compensação que o cliente tem direito. A compensação deve ser mantida enquanto o indicador DRP for superior ao DRP limite, que é 3%, ou o indicador DRC for superior ao DRC limite, que é 0,5%. Enquanto tiver nesse valor e a concessionária não resolveu ainda, o cliente vai ter que estar recebendo compensação, certo? O valor da compensação deve ser creditado na fatura apresentada no prazo máximo de 2 meses subsequentes ao mês civil de referência da última medição que constatou a violação. Isso é regra também, tá? E a concessionária tem que cumprir. Nos casos onde o valor integral ou o crédito remanescente ultrapasse o valor da fatura mensal, o valor da compensação a ser creditada na fatura poderá ser parcelado, limitado às 2 faturas subsequentes ou pago em moeda corrente. Certo? Muita gente não sabe, pois oriente o seu cliente. Se o seu cliente está com atenção na faixa precária ou crítica, ele reclama da concessionária, a concessionária vai fazer esse teste, tá certo? Ele fica ligado, todo dia ele olha se o aparelho realmente está lá, instaladinho, acompanhe. Se for possível, observe qual é o número do aparelho, né? Geralmente os aparelhos são numerados, né? Ele fica ligado para acompanhar esse processo aí, né? A compensação devida aos consumidores, conforme critério estabelecido nesse item, não isenta a distribuidora de responder por outras perdas e danos causados pelo serviço inadequado da energia elétrica. O que esse item quer dizer é o seguinte: pare bem, a tensão está lá precária ou crítica. O cara já está sofrendo que a tensão está péssima, né? Aí digamos que queimou a geladeira dele, tá? Então, aí, a empresa vai ter que pagar o conserto, ele teve perdas e danos, vai ter que pagar o conserto ou dar uma geladeira nova, vai depender do dano causado, tá? Além de pagar a compensação por estar fornecendo uma energia de péssima qualidade, certo? Os critérios de compensação definidos neste item não se aplicam aos suprimentos entre distribuidoras, às centrais geradoras e aos agentes acessantes da rede básica, devendo, neste último caso, obedecer aos procedimentos de rede. Aí é para consumidor grande, né? Para indústrias, para usinas, coisas que envolvem procedimento de rede básica, de acessante de rede básica. Isso não é para orelha seca como de baixa tensão, não, né? Nem para média tensão, é para gente grande aí. Vamos deixar para lá. No caso de inadimplência do consumidor, desde que em comum acordo entre as partes, o valor da compensação poderá ser utilizado para deduzir débitos vencidos. Ou seja, o cara está inadimplente. Reclamou que a tensão estava ruim, a empresa foi lá realmente constatou que estava ruim e que ele tem direito à compensação. Só que ele está devendo. Certo? Então, em comum acordo entre as partes, essa compensação poderá ser utilizada para deduzir débitos vencidos. A concessionária não pode fazer isso naturalmente, né? Ela tem que chegar em acordo com o cliente, conversar, você está assim, tem direito a isso, mas como você está devendo, vamos abater, documentar,
tem documentos apropriados para isso, o cliente está aceitando que faça dessa forma. Não pode ser naturalmente, né? Tem que ser em comum acordo. Bom, pessoal, mais uma vez, né, eu me despeço de vocês. Esse assunto é extenso, a gente não pode levar ele de uma vez só, porque realmente fica muito extenso, tá certo? Esse vai ficando por aqui. A gente continua no módulo 8, qualidade da energia elétrica. E o próximo assunto a gente vai entrar em fator de potência à luz do prodígio, tá certo? Eu espero ver vocês por lá, né? Aí tá meus dados, né? O link do meu e-book, tá? Aí tá meus dados para contato, meu e-mail, enfim. Fiquem à vontade para perguntar, para mandar sugestões, críticas. Eu leio todas, né? Por favor, me ajudem. Meu canal é novinho, está começando agora, né? E quanto mais vocês me ajudarem, melhor, tá? Então, um abração a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.